Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Sérgio Medeiros. Como sempre, trago o conteúdo das nossas redes sociais e do podcast, todos com o nome Dicas de Arbitragem, para melhorar seu desempenho na arbitragem e no futebol amador. Estamos começando o 4º episódio e desde já agradeço a sua participação. A primeira dica é que vocês ouçam o áudio até o final, com paciência e sem acelerar o mesmo, para que consigam absorver com êxito as informações e orientações. Espero que estejam preparados para mais uma etapa de nossos estudos, voltados para quem quer atuar como árbitros e árbitras no futebol amador. Dessa vez, vamos falar sobre a importância do árbitro no futebol amador. Antes de continuar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam em nossos canais, no podcast, YouTube, TikTok e no Instagram, todos com o nome Dicas de Arbitragem. Dê um like e compartilhem os áudios e vídeos, além das postagens de crônicas e reels no Instagram. Isso é muito importante para a continuação do nosso trabalho. O futebol amador é onde tudo começa, onde a paixão pelo esporte é pura e genuína. Uma paixão nacional que pulsa no coração do Brasil. É nas peladas de fim de semana, nos campeonatos de bairros, que vemos o verdadeiro amor pelos times, disputando partidas acirradas com aquela energia única que contagia e que faz o coração bater mais forte. Nesses jogos, cheios de raça e amor à camisa, existe uma figura fundamental, o árbitro. Ele é o guardião das regras, o mediador das disputas, o pilar que sustenta a ordem no campo. É o xerife responsável para garantir a ordem e a justiça dentro das 4 linhas. Sem o árbitro, o jogo perde sua estrutura, sua essência, a partida vira pelada de rua. O espírito esportivo vai por água abaixo e a magia do futebol se perde. Ficamos a imaginar como seria um jogo sem regras claras, onde cada um faz o que quer. Seria um caos total sem juiz nessas partidas. Porém, não é moleza. É um trabalho árduo que exige muita dedicação e, acima de tudo, amor pelo esporte, vez que a pressão é sinistra. A galera cobra como se fosse final de Copa do Mundo e os recursos, muitas vezes, são dignos de um jogo de várzea. Não tem VAR, não tem tecnologia avançada e é na raça e na coragem. Não é fácil lidar com o jogador pilhado, torcida pegando no pé, achando que as decisões são cabeludas. Tudo isso sem a estrutura profissional que a gente vê na televisão, que é apenas para os fortes. É preciso ter nervos de aço e um coração gigante, mas os árbitros amadores não se intimidam e enfrentam cada desafio com determinação e coragem, mostrando que são verdadeiros guerreiros movidos pela paixão, pelo esporte e o desejo de fazer a diferença na comunidade. Seguem firmes e fortes sempre que apitam e cada decisão é um ato de amor ao futebol. São heróis sem capa que dedicam seu tempo e energia para manter a chama do futebol amador acesa e a alma do jogo que garantem que a bola continue rolando. A importância desses caras vai muito além de simplesmente apitar o jogo. Eles são mentores, guias, exemplos a serem seguidos. O árbitro amador é professor, conciliador e exemplo para a molecada que está começando. Ele ensina valores como respeito, disciplina e fair play, que são essenciais dentro e fora do campo de jogo. Sua postura, ética e conduta exemplar inspiram respeito e disciplina, valores que todo mundo precisa levar para a vida dentro e fora do campo. Eles são verdadeiros guardiões do espírito esportivo, mantendo viva a essência do futebol. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo de futebol amador, lembre-se de valorizar o trabalho desses árbitros, considerados como heróis anônimos que fazem o espetáculo acontecer, pois sem eles o futebol amador não seria o mesmo. São a espinha dorsal do esporte, aqueles que garantem que a paixão pelo futebol continue viva em cada canto do Brasil. Viva aos árbitros de campeonatos amadores e que continuem a brilhar e a inspirar futuras gerações de jogadores e torcedores, porque no fim das contas, o futebol é mais do que um jogo. É uma paixão, cultura, uma forma de vida e os árbitros são partes essenciais dessa história. Habilidades essenciais. Ser árbitro não é só dar um beijinho no apito e sair soprando por aí. É uma responsabilidade enorme que exige muito mais do que apenas soprar o apito em momentos cruciais. Para comandar o espetáculo, o juiz amador precisa de um arsenal de habilidades, deve ser um líder em campo capaz de orientar e controlar o jogo com autoridade e clareza. Conhecimento profundo das regras do jogo é a base de tudo, é claro.
Sem isso, o árbitro não pode tomar decisões corretas e justas. Ele precisa saber de cor e salteado cada artigo, cada linha, cada vírgula, para tomar decisões na lata e com justiça. Isso significa horas e horas de estudo e revisão constante das regras. A capacidade física também é essencial, pois um árbitro deve estar em excelente forma física para acompanhar o ritmo intenso do jogo, correr atrás da bola por 90 minutos, além dos acréscimos, acompanhando o pique dos jogadores e se posicionar bem para não perder nenhum lance que exige preparo de atleta olímpico, devendo estar sempre no lugar certo, na hora certa. Não adianta saber todas as regras se o juiz não consegue acompanhar o ritmo do jogo, pois agilidade e resistência são tão importantes quanto o conhecimento teórico. Mas não pense que é só técnica e preparo físico que contam. A habilidade de comunicação é crucial para esse profissional. Para ser um bom árbitro, é preciso a imparcialidade de um juiz de direito e a coragem de um leão, devendo ser capaz de tomar decisões difíceis em frações de segundos, sem hesitação. Em momentos de tensão, o árbitro precisa manter a calma, a cabeça no lugar e a mão firme no apito. Ele deve ser um exemplo de serenidade e controle emocional. Afinal de contas, a autoridade do árbitro não vem da arrogância, mas sim do respeito conquistado dentro de campo, construído através de ações consistentes e justas, que se conquista como o conhecimento, preparo, seriedade e, acima de tudo, amor pelo esporte. Um árbitro dedicado é aquele que se esforça continuamente para melhorar suas habilidades e servir ao jogo da melhor maneira possível. Ele deve ser um verdadeiro amante do futebol, comprometido com a integridade e a beleza do esporte. Ousadia dentro das regras. O futebol é como a vida, está sempre em movimento, mudando e evoluindo. Cada jogo é uma nova história, uma nova oportunidade de mostrar habilidade e paixão, e o árbitro de futebol amador não pode ficar preso no passado. Deve acompanhar essa evolução, adaptando-se às novas realidades do jogo e precisa estar aberto a novas ideias e a novas interpretações, sempre buscando aprimorar o seu trabalho. Isto significa estudar constantemente as regras e entender como elas podem ser aplicadas de maneira justa e eficaz. A prática é essencial e treinamentos regulares ajudam o árbitro a se preparar para as situações mais desafiadoras que podem surgir durante uma partida. O objetivo final é sempre o mesmo: garantir a justiça e a beleza do jogo. Cada decisão deve refletir o espírito do esporte, promovendo a competição saudável e o respeito mútuo. A inovação no mundo da arbitragem amadora pode aparecer de diversas formas, através de maneira de se comunicar com os jogadores, usando uma linguagem clara e acessível, buscando um diálogo mais claro e respeitoso, criando um ambiente de entendimento e cooperação, seja na forma de aplicar as regras, priorizando o bom senso e o espírito esportivo. Quer um exemplo? Em jogos de várzea, onde a marcação do impedimento é mais complicada que a escalação da seleção brasileira, o árbitro pode optar por uma interpretação mais flexível da regra, dando prioridade à fluidez do jogo e ao espetáculo. Isso não significa ignorar regras, mas sim aplicá-las de maneira que beneficie o jogo como um todo. Mas é claro, sem nunca esquecer do regulamento e da justiça da partida. A ousadia, sempre de mãos dadas com bom senso, pode transformar a maneira como a arbitragem é vista no futebol amador. É preciso quebrar barreiras, buscar soluções criativas e, acima de tudo, ter a coragem de inovar dentro das 4 linhas. A inovação pode vir de pequenas mudanças como a forma de sinalizar uma falta, até grandes transformações como a introdução de novas tecnologias. O importante é que essas mudanças sejam feitas com o objetivo de melhorar o jogo, tornando-o mais justo e emocionante para todos os envolvidos. Respeitando sempre o regulamento e as regras, dando prioridade à fluidez da partida e ao espetáculo, o árbitro pode garantir que o futebol amador continue a ser uma fonte de alegria e inspiração para jogadores e torcedores. A proatividade como diferencial. No futebol, assim como na vida, quem fica parado vira estátua. O árbitro amador não pode se limitar a reagir aos lances do jogo. Ele precisa se antecipar, prever situações e estar sempre um passo à frente, como um maestro conduzindo sua orquestra. Essa proatividade já começa antes mesmo do apito inicial, ao chegar cedo no campo, para trocar ideias com a equipe de arbitragem,
e os jogadores, dar aquela olhada esperta nas condições do gramado, por exemplo, são atitudes simples que demonstram profissionalismo e comprometimento. Durante o jogo, a proatividade se traduz em posicionamento estratégico, leitura precisa dos lances e intervenções firmes e justas. Um árbitro proativo consegue controlar um jogo, evitar confusões e garantir que a bola continue rolando. E a proatividade não para por aí. A busca constante por aprimoramento também faz parte do pacote. Estudar as regras, participar de cursos de arbitragem, observar jogos de outros campeonatos são atitudes que demonstram o desejo de evoluir e de oferecer o melhor trabalho possível. Muito bem, pessoal, chegamos ao final dos nossos estudos. Hoje foi um pouquinho diferente. Parecia até que em alguns momentos eu estava aplicando um tom poético, né? Mas essa é de verdade a vida de um árbitro de futebol amador. Quero agradecer a participação de vocês, a paciência e a boa vontade, que tenham se identificado com as dicas e o tema de hoje, pois considero esse trabalho muito importante e proveitoso para o seu futuro. Mesmo que vocês saibam de tudo o que está escrito aqui, quanto mais assimilarem as informações e as dicas, vai ser melhor para o seu trabalho. Não esqueçam de se inscreverem em Dicas de Arbitragem no podcast, Instagram e no canal no YouTube. E se você tiver alguma dúvida, pode enviar uma mensagem para o nosso e-mail dicasdearbitragem@gmail.com. E vem por aí, em breve, o nosso TikTok também. Dê aquele joinha e compartilhe as postagens e vídeos para as pessoas que vocês saibam que desejam se tornar árbitros e árbitras. Antes de finalizar, quero deixar a seguinte mensagem. Ser árbitro é deixar a família no final de semana para ser julgado e talvez até agredido. Tudo por uma paixão que não tem preço. Rafael Glock. Um grande abraço a todos, até o próximo episódio e bons estudos!